Allah subhanahu wa ta'ala, um dos seus nomes é Al-Hayy, o vivo. O outro nome é Al-Qayyum, o firme. O vivo, Al-Hayy, alladhi lam yasbiqhu al-adam. Quer dizer, uma vida de perfeição, do sifatul kamal, de qualidade de perfeição, cujo nunca houve um tempo onde ele não existia. Jalla wa ala wa tabaraka asma'u. Al-Qayyum, o firme, cujo em todos os momentos ele está firme, está a controlar. Não cansa, não descansa, Jalla wa ala. E esses dois nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy Al-Qayyum, e esses dois nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, todas as qualidades de Allah Jalla wa ala, e todos seus nomes voltam para esses dois nomes. Allah Jalla wa ala, quer dizer, voltam para Al-Hayy Al-Qayyum, o vivo e o firme. Por isso Allah Jalla wa ala, esses dois nomes vais encontrar no melhor versículo do Coran. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy Al-Qayyum. Allah, cujo não existe Deus verdadeiramente adorado excepto Ele. Al-Hayy, o vivo, Al-Qayyum, o firme. Allah Jalla wa ala é o primeiro, huwa al-awwalu bila ibtida. Allah é o primeiro a existir sem começar. Wal-akhiru bila intiha. E é o último sem terminar. Jalla wa ala. Existem 8 coisas que Allah subhanahu wa ta'ala criou para existirem. Essas 8 coisas nunca vão desaparecer. Allah Jalla wa ala criou o Arsh, a criatura mais grande, criou, e contou esses números todos Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no seu kitab Al-Wabil al-Sayyib, e disseram assim os ulama, como Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no Bayan Talbis al-Jahmiyya, o Arsh, Allah criou o Arsh e nunca vai desaparecer. Allah Jalla wa ala criou o quadro preservado, Lawh Mahfuda, e criou a caneta, Al-Qalam, e criou o Jannah, e criou o Jahannam. Apesar que alguns muçulmanos que forem lançados no fogo, quer dizer, os outros vão no Jannah direito, os outros vão no Jannah depois do julgamento, os outros vão ser queimados um período e serão tirados. Mas o Jahannam existirá, porque os kuffar estarão lá, khalidina fiha abad al-abad. Estarão lá para sempre. Agora, os muçulmanos que entraram lá com seus pecados por causa dos kaba'ir al-dhunub, e quem tiver o pecado maior, grandes, no dia do Qiyamah, fora do shirk, fora da feitiçaria, fora daqueles pecados que te tiram do Islã. Quer dizer, quando chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah vai lhe julgar, tahta al-mashia, insha Allah azabahu wa insha ghafara lahu. Se Allah quiser vai lhe castigar, se Allah quiser vai lhe castigar para depois lhe tirar do fogo, ou se Allah quiser pode lhe julgar logo direito e ir para o Jannah. Então nós não podemos assumir, muita gente gosta aí de dizer, fulano vai para o inferno, fulano fez pecados grandes, vai para o inferno. Ei. Não diga isso. Se ele é muslim, praticou pecados grandes, fora daqueles que te tiram do Islã, como o shirk, como a feitiçaria, etc., né? Ele caiu, ou praticou, seja frequentemente ou sazonalmente, mas ele cai num erro em que ele acredita que isto é haram, como por exemplo roubar, mafiar, orgulhar-se, etc. Ele é muslimaço, inaqisul iman. Ele é muçulmano, pecador com iman diminuído. E não podemos carimbar e dizer que ele vai para Jahannam. Não. Quando ele chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala, como ele tem tawhid uluhiyya, ele adorava Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, não lhe associou, então tahta al-mashi'a insha Allah azabahu wa insha ghafara lahu. Ele será julgado, isso é que devemos dizer. E a decisão final, o resultado final do julgamento estará sob querência de Allah Jalla wa ala. Se Allah quiser, vai lhe julgar e vai lhe perdoar, vai lhe conduzir ao Jannah, ou se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, vai lhe julgar, vai lhe colocar no Jahannam um período e depois vai lhe tirar. Este é o aqida da Sunnah al-Mahdha. Quer dizer, não o madhab dos Khawarij, que fazem o takfir aos muçulmanos, tiram os muçulmanos do Islã, quando o muçulmano cai no ma'asiyah, ou num kabir min kaba'ir al-dhunub, eles tiram do Islã. Não. É preciso evitar o madhab dos Khawarij, cujo também o madhab dos Khawarij foi o primeiro bid'ah que surgiu no Islã. Os Khawarij, na verdade, eles fazem takfir al-arbab al-dhunub, tiram os muçulmanos do Islã quando caem num pecado maior. E eles, muitas das vezes, como dizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, são pessoas que gostam de muito esforço no ibadah, mas a ignorância está com eles, e eles, na verdade, o objetivo deles, eles querem o bem, só que
estão naquelas interpretações iradas, o Will Batil, percebem mal as coisas, enquadram mal as coisas e acabam caindo no madhab dos Khawarij, wal-iyadhu billah. Voltando ao nosso conteúdo, Allahu Jalla wa Ala, como disse Ibn Qayyim al-Jawziyya no seu kitab Al-Wabil al-Sayyib, existem 8 coisas que Allah criou para existirem: o Arsh, a caneta, o Lawh al-Mahfudha, o quadro preservado, o Jannah, o Jahannam. Quer dizer, o Jahannam sempre vai existir, independentemente que os muçulmanos que estiverem a ser queimados lá serão tirados. Quando a gente diz alguns, porque os outros vão direto no Jannah, os outros vão direto depois do julgamento, os outros vão depois do julgamento, os outros irão depois de serem queimados. E como disse Nabi sallallahu no hadith sahih, oh Allah, não deixaste ninguém lá no inferno, aquele que tem o Islam. Significa que todos serão tirados. Inclusive até os kafirs vão dizer: vale a pena se nós também fôssemos muçulmanos no mundo, hoje teríamos liberdade de sairmos do inferno. É aquilo que Allah Jalla wa Ala disse no Coran: رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. Um dia os kafirs vão desejar que se no mundo fossem muçulmanos, quer dizer, teriam chance hoje de saírem do Jahannam, mas eles ficarão lá no Jahannam خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَ الْأَبَدِ. Quer dizer, os kuffar, os não muslims, estamos a falar dos Nasara, dos Yahudi, dos Majus, de todas as outras religiões que existem fora do Islã, esses aí, se morrerem nessa religião, né? E Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe que este morreu neste ou naquilo, porque este é amr ghaibi, este é um assunto oculto. Então nós temos que ter um código geral, porque código específico, os ulama dizem: لا تجوز شهادة معينة بجنة أو نار não إلا من جاء به النص. Nós não podemos indicar com o nosso dedo, dizer aquele fulano vai para o inferno, ou fulano morreu vai para o inferno ou vai ao paraíso, senão a não ser aquele que vieram provas no Coran e na Sunnah. Por exemplo, Abu Bakr está no Jannah, Umar está no Jannah, Uthman está no Jannah, radiyallahu anhum, os sahabas estão no Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Abu Jahl vai no Jahannam, Abu Lahab vai no Jahannam, Firaun vai no Jahannam. Allah já decretou lá. Então, código específico nós não podemos especificar a não ser aquele que foi especificado por Allah subhanahu wa ta'ala. Alguém pode morrer hoje, era Nasara, era Nasrani, não fazia salat tal. Nós não vamos fazer salat janeza para ele. Mas qual é o seu lugar? Se ele morreu kafir ou muçulmano? Não sabemos. Às tantas ele entrou no Islã 1 hora antes. Allah é quem sabe. Mas nós temos que usar um código geral. Código geral é qual? Shahadatun Am é qual? Só entrará no Jannah quem for muçulmano. Todos os muçulmanos vão no paraíso, e aqueles que não são muçulmanos não sairão no inferno nunca mais. Bem, aqueles muçulmanos que forem lançados no fogo por causa dos kabair ou dhunub vão ser tirados. Mas sim, estamos a referenciar a pessoa que tem Tawhid Uluhiyya. Tawhid Uluhiyya, atenção, não é Tawhid Rububiyya. Tawhid Rububiyya é você reconhecer que Deus existe, é único, tem poder, dá vida, dá morte, não existe mais além dele. Isso é Tawhid Rububiyya. Não é isso que vai te levar ao paraíso. E de aceitar que Deus é meu Criador e Deus me dá vida, tudo que acontece na minha vida porque Deus quis. Não é isso. Isto aqui é algo em que até o próprio Shaitan sabe disso. Shaitan sabe disso. Quando o Shaitan disse: oh Allah, você criaste-me a mim de barro e criaste o Adão de fogo. Porque ele sabe que foi criado com Deus, com o único Deus. Mas não é isso que vai fazer com que alguém entre no paraíso. O que faz com que alguém entre no paraíso, para além deste reconhecimento natural que Allah subhanahu wa ta'ala fez universalmente para todas as criaturas, kullu mawludi yuladu ala al-fitra, todo ser humano nasce com este reconhecimento natural. Para além disto, estamos a dizer, se a pessoa cresceu, atingiu a puberidade, recebeu as informações divinas, que o Islã é este, adora Allah e evita o shirk, e ele abandonou, não quis adorar Allah. Então este não tem Tawhid Uluhiyya. E Tawhid Uluhiyya significa unicidade na adoração. Tawhid al-Ibada, unicidade na adoração, que é a razão e a causa de entrar no paraíso. Só entrará no paraíso quem adorou Allah subhanahu wa ta'ala. A não ser aquele alguém que nasceu recém-nascido e morreu antes de atingir a puberidade, já que este não tem pecado, e Allah diz no Corão: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. E nós não castigaremos alguém até enviarmos os mensageiros, quer dizer, até enviarmos mensageiro para aquele povo, para chegar as informações a ele. Que olha, afasta-se do shirk e adora Allah subhanahu wa ta'ala unicamente sozinho. E aquele então que nasceu numa zona ou numa época
numa zona onde o Islã não lhe chegou. Qual será a sua situação no dia do Qiyamah? Esses aí, como disse alayhi salatu wassalam, no hadith narrado por Allama Tirmidhi, também narrou Al-Hakim no Mustadrak, autenticou esse hadith Allama Ibn Kathir no Tafsir Quran Azim, inclusive autenticou Sheikh al-Islam no Dar al-Ta'arud, o professor de Ibn Kathir, e também autenticou Al-Albani no Silsila. Esses em que Nabi Sallam dizia 4 tipos de pessoas vão chegar no dia do Qiyamah e vão reclamar. Há de vir ali um maluco, vai dizer: eu nasci maluco, cresci maluco e morri maluco. Esse será examinado no dia do Qiyamah. É diferente daquele que apanhou a maluquice com os 40, 50 anos, 30 anos, 20 anos para cima. Vai ser julgado durante a época onde ele teve a puberdade vivida. Se ele era muçulmano, então já não é direito. Se ele era kafir e não aceitou o Islã, agora se ele era muçulmano, tinha pecados, vai ser julgado. E a sua decisão estará sobre o critério de Allah. E deixa essa parte de maluquice, como alayhi salatu wassalam disse: rufi al-qalam an thalath. Desse tipo de pessoas, a caneta é levantada, não escrito os pecados e nem recompensa. Aliás, os pecados nessa altura, não escrito os pecados. Primeiro, as-sabiy hatta yahtalim, uma criança até chegar à puberdade. Uma criança, quando pratica boas ações, Allah dá recompensa. Mas quando ele pratica má ação, Allah não dá pecado. Por quê? Porque ele não tem capacidade de raciocínio, de deixar o errado e fazer o certo. Então, esta criança, se ele nasceu do zero e morreu antes de atingir a puberdade, podemos assumir até aos 15, se ele morre nesse período, então ele vai no Jannah direito. Né? Ele vai no Jannah direito. Porque não tem pecado. Né? Se ele fez boas ações, ainda bem, ele tem mais recompensa, será mais dádivas. Então, se a pessoa atingiu a puberdade, 17 anos, 18 anos, 19 anos, ouve dizer isso é haram, aí já começa, a caneta começa a funcionar. Ou, an-naimu hatta yastayqidha, alguém que está a dormir até acordar. Alguém estava a dormir, ele dormiu. E quando dormiu de vez. Não é aquele que dorme e depois ouve a zana do Fajr e continua a dormir. Esse tem pecado. Estamos a dizer aquele que dormiu da hora em que dormiu e não ouviu a zana até a hora em que acordou. Agora, o terceiro é o maluco até ganhar a consciência. O al-majnun hatta yafiq. Tudo bem, apenas queremos dizer que aqueles 4 tipos de pessoas nasceu numa zona onde o Islã não chegou. Morreu com 50, 60 anos, 40 anos. Vai ser chamado perante Allah no dia do Qiyamah, será colocado numa área da concentração. Nasceu maluco desde criança, cresceu desde criança, nasceu surdo e não percebeu aquela linguagem de surdo. Hoje em dia existe aquela linguagem de surdo onde as pessoas começam a ter noções do que é al-hujj, chegar às informações divinas para ele. Mas pronto, ele não entendeu os contextos. Serão juntados no dia do Qiyamah e cada profeta daquele povo vai ter com eles para lhes fazer da'wah. E será uma missão. Quem confia e acredita naquilo que Deus mandou, que se lance no fogo infernal. Aquele que sair a correr e se lançar no fogo encontrar lá um frio. E este vai ao Jannah. E aquele que travar na porta, este sim renegou a mensagem de Allah e a mensagem do seu profeta, salawatullahi wa salamu alayhi. Voltando ao nosso conteúdo. Significa que Allah Jalla wa Ala, quais são as coisas que ele criou para existirem? O arshi, a caneta, o quadro preservado, o Jannah, o Jahannama, o Baitul Ma'mura, a casa frequentada lá em cima, quer dizer, no 7º céu existe uma casa quadrada como o Kaaba, em que os anjos todos os dias fazem Hajj. يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. Como vem no riwaya sahiha, todos os dias os anjos fazem Hajj, ali anjos diferentes. Por dia entram 70,000 anjos e nunca mais voltam. Por causa de serem um número, quer dizer, o número dos anjos é imensurável. Aquilo que Allah Jalla wa Ala disse no Corão: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. E ninguém conhece o número total desses anjos. Destes exércitos de Allah subhanahu wa ta'ala, os anjos, excepto Allah Jalla sha'nuhu wa tabarak asma'u. E eles são muitos, na verdade. Nabi Sallam dizia, quando fui no céu: ما فيها من موضع قدم. Não há nenhum lugar onde fica um pé. ولا 4 أصابع, nem 4 dedos. Excepto فيه ملك قائم. Excepto nesse lugar, lá no céu, há um anjo que está de pé, أو راكع, ou está no ruku'u, أو ساجد, ou está prostrando a Allah Jalla wa Ala. ولا يقومون
e não vão levantar, não vão sair daquelas suas posições da adoração ila yawm al-qiyamah, até no dia do Qiyamah. Quando chegar o dia do Qiyamah, quando Allah trazer a balança que tem duas bocas, e no Aqida, como Allah diz no Corão, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, e colocaremos as balanças. Alguns ulama disseram, é uma balança com duas bocas. Mizan wa lahu kiffatan. Alguns ulama disseram, sim, mas não é uma única, são várias, porque Allah disse no Corão, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, e colocaremos as balanças. Outros disseram, não, Allah falou em plural, porque cada um terá a sua medida diferente do outro. Pois Allah diz no Corão, وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, ninguém levará a responsabilidade da bagagem do outro. Os outros ulama disseram, não, temos que aceitar o ayah como está. São várias balanças de duas bocas, onde Allah vai pesar as ações lá, e todos acreditam que Allah vai pesar as ações, mas são a dizer que são várias e várias balanças, porque na verdade existe uma seita chamada Ahl al-Bid'a al-Mu'tazila. Eles não aceitam que Allah tem uma balança, vai medir. E foram refutados pelos ulama dos seus kutub da Sunna. Então, tu como homem da Sunna, tu deves acreditar que Allah Jalla wa Ala, no dia do Qiyamah, vai chamar alguém. Até deixa eu te explicar a estrutura daquilo que vai acontecer no dia do Qiyamah. Primeiro, Allah vai chamar-nos, vai nos questionar. Depois alguns vão renegar o que faziam na terra. Eu não aceito, eu não concordo, eu não me lembro. ABC. Então Allah Jalla Sha'nuhu wa Tabaraka Asma'uhu vai distribuir os livros. A quem vai receber com mão direita, com mão esquerda, de mão de trás. Alguns ulama dizem, este de mão esquerda é que receberá de mão de trás. Alguns ulama triplicaram. Disseram, a quem vai receber de mão direita, muslim. De mão esquerda, kafiri. De mão de trás, kafiri. Os outros, aqueles que duplicaram, disseram, não, o kafir é que quando querer receber com a mão direita, será virado o seu braço para receber de mão esquerda, mas de trás. Allah sabe melhor e nós devemos aceitar de tudo o que veio no Corão. Tudo bem. Depois Allah vai distribuir os livros e cada um vai ler o seu livro. Independentemente se sabe ler ou não, naquele dia vai saber ler. Então vai ler o seu livro e vai se lembrar geralmente de tudo quanto fez na vida terrena. Aí já Allah Jalla wa Ala vai nos chamar de novo, mais uma vez. A primeira vez chama-se Al-Ird, a demonstração sem livros. A segunda vez já a demonstração com livros, já com consciência de cada um o que fez. Aí depois cada um já vai ser perguntado, enquanto ele já se lembra tudo. E já não vai falar mais nada. Nos primeiros momentos, como Allah diz no Corão, os mushriquina vão dizer, Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Wallahi, nosso Senhor, nós não éramos mushriquinas. No primeiro momento. No segundo momento, já não há mentira. A pessoa vai falar, inclusive até se querer desmentir a sua pele. Vai provar contra a própria pessoa, como Allah Jalla disse no Corão. Em que a língua, a pele, vai testemunhar contra o ser humano. Uma vez o profeta sorriu e disse, por que os sahabas perguntaram, por que estás a sorrir? Ele disse, na verdade, admirei o ser humano dia do Qiyamah, quando ele estiver querer desmentir, a pele do seu corpo vai falar contra ele mesmo. E ele vai dizer, eu queria vos defender, mas vocês estão contra mim. E pronto. A pele, a língua, o corpo vai dizer, quem nos fez falar foi Allah Jalla wa Ala, aquele que criou assim. Então não tem como. Então daí Allah subhanahu wa ta'ala, depois das perguntas e reconhecimento dos livros, então Allah Jalla wa Ala vai trazer a balança. O lado direito é para recompensa e o lado esquerdo é para pecados. Os kufar não têm recompensa. Os kufares, quando chegarem ali, só serão pesados os seus pecados. Porque eles não têm recompensa. Kafir não tem recompensa. Quando ele faz boa coisa na vida mundana, Allah aumenta a sua riqueza aqui na vida mundana, alarga a sua vida, longa vida. No dia do Qiyamah, quando chegar, não tem recompensa. Porque para ter recompensa tem que ter tawhid. E ele não tem tawhid, é um mushrik, infelizmente. Então, aqueles muslims na generalidade, é que há muçulmanos que vão chegar lá sem nenhum pecado. Fizeram um tauba, não há nada. Há aqueles que vão chegar, quer dizer, são mais adiantados, fizeram as obrigações, os facultativos, deixaram os pecados maiores. Esses deixaram o bid'a, foram grandes homens da sunna. Esses vão no Jannah direito, que é bideira. E existem os outros, fizeram as obrigações, não fizeram os facultativos, evitaram os maiores, também serão julgados, são chamados os medianos, os muqtasid. Esses também vão no Jannah direito. E existem os outros, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Não sei se nós não estamos nessa lista. Aqueles em que os pecados são demasiados, não há facultativos, há obrigações com dificuldades,
pecados então nem posso dizer. Mas em suma eles têm algo muito especial. São muçulmanos. Adorar Allah Jalla wa Ala sozinho, não lhe associar. Esses têm direito ao Jannah. Só que esses estarão sob a querência de Allah subhanahu wa ta'ala na hora do julgamento. Há quem vai ser chamado, vai ser julgado, passa esses todos os processos, mas depois será dito, vai ao Jannah primeiro, vai ao Jannah direito. Há quem vai ser julgado, passa esses todos os processos, mas o Senhor foi muito demasiado, e tudo está sob a querência de Allah. Allah é quem sabe. São assuntos ocultos. Você já ouviu o versículo? Malik Yawmiddin. Ele é o rei do dia de pagamento. Ninguém sabe nada sobre esse assunto. Só Allah Jalla Sha'anu wa Tabarak Asma'u. Então, você primeiro vai para o inferno, depois vai ser tirado. Então, existem pessoas que fazem salat, mas vão passar por inferno também por um tempo. Jejuam, fazem hajj, mas vão passar no inferno por um tempo. Por quê? Porque Allah decidiu, já que eles vieram com pecados demasiados, apesar que alguns ali mesmo serão julgados, serão deixados, mas alguns vão ser queimados primeiro e depois serão levados ao Jannat. E por isso vem um hadith sahih, rawahu Muslim fi sahih, em que os muçulmanos com fé elevado, como o Nabi Salama disse, eu nunca vi alguém, quer dizer, que defende tanto alguém como os muçulmanos com imã elevado vão defendendo seus irmãos muçulmanos com imã fraco. E vão dizer, Rabbana, ikhwanuna, kanu yusalluna ma'na. Oh Allah, nosso Senhor, nossos irmãos rezavam conosco. Estás a ouvir aí? Wa yasumuna ma'na, jejuavam conosco. Estás a ouvir aí? Wa yahujjun, e faziam hajj. Wa yatasaddaqun, e tiravam caridade. Allah está a queimar ali. Ei. Que Allah nos afaste do fogo. Amém. Eu não gostaria que eu passasse lá nem um segundo. Então Allah Jalla wa Ala disse, akhriju man araftum, vão tirar aqueles que vocês conhecem. Quando chegarem lá, aqueles que faziam salah, a cara não queimou, o braço não queimou, o joelho não queimou, pernas não queimaram, porque ele fazia o sajda, adorava, prostrava para Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam, diz Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayajidunahum qad imtuhishu, vão encontrar eles enquanto estão queimados como carvão. Quer dizer, excepto illa da'irat ujuhim, excepto aquelas partes onde eles faziam sujda. E في الرواية عليه الصلاة والسلام diz فإن الله حرم على النار أن تأكل suwar ujuhim, porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o fogo de Jahannama comer a parte do rosto que eles prostravam para Allah. Num outro ayah, mawada' as-sujud, naqueles lugares, num outro hadith, né? Naqueles lugares onde eles prostravam para Allah subhanahu wa ta'ala. E nós quando prostramos com 7 coisas, como veio no hadith, umirtu an asjuda ala sab'at a'dha. Fui ordenado para fazer sijda com 7 o quê? 7 membros. Estamos a falar a cara, juntamente com o nariz, deve tocar no chão. Nesse ponto. Os braços, 3, né? Os joelhos, 5. Os pés, 7. Então, esses 7 lugares, quando o muçulmano ser lançado no fogo, caso ele ser lançado no fogo por causa dos pecados demasiados, porque vai depender, ele pode chegar lá com os pecados e Allah perdoar a íntegra, ir ao Jannah. Mas caso isso acontecer, então, quando ele for lançado no fogo infernal, primeiro, esses lugares não vão queimar. Aliás, dizia o pai de Allamat ibn Hajar Asqalani, o pai dele, Ali, diz Ibn Hajar, encontrei nos cadernos do meu pai. Ibn Hajar, o pai dele, morreu enquanto ele era criança, muito pequeno, né? E ele deu a recomendação que ele fosse cuidado por um fulano, que era um alim. Aquele fulano ele mandou para grandes escolas e ele tornou a ser um Ahmad ibn Hajar Asqalani, um homem em que até hoje as mães desconseguem nascer um filho com conhecimentos naquele nível. Como dizem os ulama, ajazat al-ummahatu an talidna mithla ibn Hajar. As mães desconseguem nascer um filho com um conhecimento como Ibn Hajar, desde que ele morreu para cá. La hawla, Allah melhor, quem sabe. Mas olha, os kitabos que ele fez, todos já disse quando estão lá, o Fathul Bari, etc. E eu não posso fazer a contagem. Mas pronto, ele não sabia tudo. Tem coisas que ele errou. Quem sabe tudo é apenas o profeta sallallahu alaihi wasallam, como dizia Sheikh al-Islam. Aliás, Sheikh al-Islam veio mais antigo, né? Sheikh al-Islam sabe mais que Ibn Hajar. Isso é incomparável. Allamat Hafid ibn Kathir sabe mais que Ibn Hajar. Ibn al-Qayyim sabe mais que Ibn Hajar. São antigos esses. Allamat al-Hafid ibn Rajab, aluno de Ibn al-Qayyim, sabe mais que Ibn Hajar. Esses são kibar ulama.
né? Mas também Ibn Hajar já para cá, em termos de hadith, de fiqh, de sira, claro, no aqida, quem veio mais tardar e que sabe mais que ele é Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Apesar que veio mais tarde que Ibn Hajar, mas pronto, Ibn Hajar, quer dizer, no aqida, né? Mas pronto, Ibn Hajar Asqalani, como dizem, Amir al-Mu'minin fil hadith, como diz o Sheikh Nasruddin al-Albani, que Ibn Hajar Asqalani é Amir al-Mu'minin fil hadith. Tem muita coisa que também ele caiu no erro, foi retificado com o Albani, a área de hadith. Quer dizer, ser retificado não quer dizer ser mais alguém que te retifica ser o mais sábio que o retificado. Não, acontece algumas vezes. Mas pronto, é apenas para dizer que cada ser humano, ele huwa bashar yusib wa yukhti. Ele é um ser humano, ele acerta e ele falha. Não esqueça isso na aqida, porque o ma'asum, o único que não falha, que não era no din, é o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não teu professor, porque alguns confundem, pensam que é professor dele que não era no din. Estamos a dizer profeta sallallahu alaihi wasallam. Tudo bem, voltando ao nosso conteúdo. Voltando ao nosso conteúdo, dizia Ibn Hajar Asqalani, encontrei na folha do meu pai, quando cresci, meu pai escrevia rima lá. Um dos rimas, meu pai dizia: يا ربي أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي والعتق يسري إلى الغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. يا ربي, oh meu Senhor, يا ربي, oh meu Senhor, أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي. Você já disse que os membros que fazem sijda, você já tirou do inferno. Falta a outra parte. Oh Allah, por favor, ajuda-me essa outra parte também a livrar-me do fogo infernal. Quer dizer, o pai de Ibn Hajar Asqalani fez este rima em reflexão do hadith que diz no dia do Qiyamah, caso o muçulmano for lançado no fogo, aquele que tiver o pecado maior, caso, porque pode não ir para lá, caso ele for lançado, alguns vão ser lançados. Então, a cara, os braços, os joelhos, os pés não vão queimar. Então ele dizia: oh Allah, essas partes eu já sei que você tirou para o muslim. Eu, como sou muslim, já sei que essa parte, mesmo passando por lá, já sei que essa parte já está lá, patente nos kutub da Sunnah. Eu peço também livrar-me a outra parte. Né? E é um poema muito bonito. E outra coisa, a segunda coisa, quer dizer, para além de queimarem esses membros, para além de não queimarem esses membros, Allah Jalla wa Ala, pela valorização da pessoa fazer o sijda, e o sijda é um grande ibada ao Allah Jalla wa Ala. Até os ulama perguntam, parar e prostrar, fazer o qiyam e fazer o sijda, o que é mais importante? Alguns ulama disseram a diferença. O sijda é importante mais que o parar. Alguns, porque Allah Jalla wa Ala, quando falou para Maryam, alayha salatu wassalam, a mãe de Isa ibn Maryam, aquela mulher virtuosa, que ela cuidou do seu sexo, e Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe uma qualidade íntegra, que é de ser uma mulher virtuosa e ser uma mulher mais melhor na sua época. E nós valorizamos ela como mulher mais à época, quer dizer, uma mulher mais importante naquela época. Até os ulama dizem, entre Maryam e Aisha e Khadija, quem é melhor? Alguns ulama disseram, cada um é melhor no seu devido tempo. Maryam é melhor naquela época. Khayru nisa'iha Maryam. A melhor mulher daquela época era Maryam. O khayru nisa'iha Khadija. E a melhor época naquela, a melhor mulher naquela época é Khadija. Só que veio um hadith também. E diz, كمل من الرجال أربعة ولم يكمل من النساء إلا كمل من الرجال كثيرة ولم يكمل من النساء الأربعة. Muitos homens foram grandes homens, mas muitas mulheres, a maioria delas, as 4 foram melhores. Quem? Maryam bint Imrana, a Maryam, filho de Imrana, Ásia bint Mazahim, a Ásia, filha de Mazahim, cujo era ex-esposa do faraó, e Khadija bint Khuwailid, e Khadija, filha de Khuwailid, esposa do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e Fatima bint Muhammad, e a Fátima, filha de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses, e Nabi sallallahu alaihi wasallam no fim disse o quê? وفضل العائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. E o valor de Aisha sobre as mulheres é como o valor da carne. O valor da carne misturada, uma carne bem preparada em relação às outras comidas, em relação aos outros caril. A partir desse hadith, os ulama dizem, então quem é melhor? Quem é melhor entre Khadija e Aisha? Alguns ulama disseram, Ibn Taymiyyah dizendo, Minhaj Sunnati Nabawiyya, que na Sunna as duas são melhores. Porque cada um tem qualidades que a outra não tem.
A Khadija ajudou o profeta num tempo de dificuldade, naquele tempo de Meca, onde o da'wah era muito severo. Quer dizer, não era fácil alguém dizer que era muçulmano, era perseguido. Não havia liberdade religiosa em Meca, nem azana, nem mesquita. As pessoas rezavam na casa de um jovem chamado Arkam bin Abil Arkami. Quer dizer, o Islã era difícil. E não é por acaso que os companheiros de Meca são os que têm mais paciência e mais imã em relação a todos os outros. E os versículos que Allah revelava eram versículos de paciência, de Jannah, de Jahannama, sobre a sepultura, exame da sepultura, castigo da sepultura, sobre o Tawhid, o iman billahi wal yawm al-akhir, wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa qadari khairi wa sharri. Quer dizer, tudo isso sobre iman e sobre Tawhid. Nabi ficou 10 anos em Meca só a receber esses versículos, e 3 anos antes de viajar a Medina, Allah revelou o Salah. Então os 13 anos em Meca foram anos só apenas de Tawhid. Tawhid uluhiyya. Colocar Allah único na adoração. Eles conheciam Deus e conhecem Deus, né? Mas estamos a dizer colocar Allah único na adoração. E depois Nabi foi a Medina, já também lá tinham outros companheiros, os Ansar, em que também o irmão dele era muito forte. Eles dividiam a riqueza por metade. Até um deles disse, olha, tenho esposas aqui, vou trazer. Falou para Abdurrahman ibn Auf, o Sa'd ibn Ubada, né? Escolhe lá uma das esposas ali. Aquela que você gostar, fala para mim de forma secreta, eu vou divorciar e será tua esposa. Ele disse, não, sua família é consigo. Eu só quero fazer comércio. Onde é que é o mercado? Você ofereceria a tua esposa. Ias trazer as 2 esposas, 3, 4, e dizeres a alguém, escolhe lá uma delas. Ou você ia oferecer aquela que é mais complicada, né? Mas dizer, eu vou trazer todas aqui e você depois terás que me dizer qual delas você gostou. Esses dividiam riqueza por metade. Até diziam, Nabi, não precisa eles trabalhar. Eles vieram sem nada. Nós vamos trabalhar, o fim da colheita vamos dividir no meio. La hawla wa la quwwata illa billah. E por isso Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia, não existe qualquer pessoa que ama os companheiros de Medina, exceto um homem de imã elevado. E não há ninguém que abusa e odeia os companheiros de Medina, exceto um munáfico, um hipócrita. Que eles foram grandes homens. Radiyallahu anhum ajma'ina. Seja os muhajirinas, imigrantes que emigraram de Meca a Medina, ou os Ansar, aqueles que receberam os de Medina. Esses, quando você seguir o caminho destes, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, e os mais adiantados no imã, dentre os imigrantes de Meca a Medina, ou imigrantes a Medina, e aqueles que ajudaram a eles lá, né? والذين اتبعوهم بإحسان, e aqueles que seguirem esses dois por perfeição, não aumentar o que eles ensinaram e não diminuir o que eles ensinaram. Taxativamente aquilo que eles ensinaram, receber e aceitar, submeter-se e seguir. Isso que é a Sunnah. Quem estiver nessas metodologias, radiyallahu anhum, Allah está feliz com eles. Wa radu anhum, e eles estão felizes com Allah. Wa a'adda lahum jannati, e Allah preparou para eles o paraíso. Allah falou neste versículo da sua felicidade, da sua satisfação antes do paraíso, para indicar que, na verdade, a felicidade de Allah sobre o seu servo é maior, mais do que o próprio Jannah. Continuando, caros irmãos, e no Jannah algo mais melhor é ver Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuh yawma'idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Rostos naquele dia vão brilhar e vão olhar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a primeira coisa mais elevada é ver Allah subhanahu wa ta'ala e ouvir Ele falar contigo. A segunda, a sua felicidade. Terceiro é o Jannah e tudo o que contém, de tudo de bom lá. E Allah Jalla colocou no Jannah o que os olhos não viram, o que os ouvidos não imaginam, aliás, o que os ouvidos não viram e que o coração não imagina. No Jannatun Na'im. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça com que sejamos dentre os habitantes do paraíso, amém, e que nos leve ao Jannah sem ajuste de conta, amém. 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 Então Allah Jalla wa Ala, dentre as coisas que Ele criou para existirem o paraíso, o inferno, o arsh, a caneta, o quadro preservado, o Beit al-Ma'mur, onde os anjos frequentam lá 70.000 anjos por dia, e a Sidratul Muntaha, a árvore onde o Jibril habita, e o Kursi e a cadeira de Allah subhanahu wa ta'ala, cuja essa sua cadeira wasi'a kursiyu as-samawati wal arda. A sua cadeira é tão grande até abrange a sua distância, a sua dimensão, céus e terra. Dizia Ibn Abbas radiyallahu anhuma, e este qawl, os ulama disseram, lahu hukm marfu' la yuqalu min qibal ar-ra'i. Quer dizer, é apuradamente apurado, porque isso não é pela
pela sua consciência unipessoal. Isto ouviu direito ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas samawatu as-sab'a wal arduna as-sab'a fi al-kursi illa ka hilqati al-ard illa ka hilqatin fi mulqati al-ard. Sete céus, sete terra. Pegar, estender, colocar em cima da cadeira de Allah Jalla wa Ala, kursi, é como se fosse uma areia no meio do deserto. La hawla wa la quwwata illa billah. والكرسي على العرش مثل ذلك. E esta cadeira, pegar para colocar em cima do arche de Allah, naquela cama de quatro pernas, é como também, quer dizer, é como também uma areia no deserto. É esta mesma diferença que ela tem sobre os céus e terra. Significa, o arche é a coisa mais grande que Allah subhanahu wa ta'ala criou. E Allah, quando criou, na altura estava em cima da água. Até hoje está por cima da água. Como Allah diz no Coran, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. O arche de Allah estava, ou está, se quiseres traduzir assim, por cima da água. E esta água é um oceano grandioso, como dizia Ibn Hajar al-Asqalani, como dizia Sheikh al-Islam no Majmu' al-Fatawa, وَتَحْتَ الْعَشْرِ بَحْرٌ عَظِيمٌ. E debaixo do arche existe um oceano grandioso. Aliás, foi assim que narrou Abu Shaykh no Kitab al-Azama, no livro da grandeza. E Allah Jalla wa Ala, depois de ter criado tudo, primeiro criou o arche. Alguns ulama dizem, não, primeiro criou a caneta, porque o hadith diz, أول ما خلق الله القلم, a primeira coisa que Allah criou foi a caneta, ثم قال له اكتب, depois disse, escreve lá, a caneta disse, وما أكتب, o que eu vou escrever, يا رب العالمين, وفي الرواية, وما أكتب رب العالمين, قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة, escreve lá o que vai acontecer até no dia do Qiyama. E a caneta escreveu, رواه أبو داود في السنن, وأبو داود الطيالسي في مسنده, وابن جرير في الطبري, e esses, inclusive o Ibn Wahbi no Kitab al-Qadr, inclusive os outros ulama, inclinaram de que a caneta foi a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala criou, como também inclinou-se a isso Sheikh Nasruddin Albani no Silsila, disse esse hadith é sahih, sarih, é um hadith autenticado e claro e evidente. Os outros ulama, علامة إمام أحمد بن حنبل الشيباني, ابن تيمية no Majmu' al-Fatawa, ابن القيم الجوزية no Nuniyya e outros kutub, o Ibn Hajar al-Asqalani no Fath al-Bari, o Ibn Kathir no Al-Bidaya wa Al-Nihaya, e muitos outros, o Ibn Baz, o Ibn Uthaymin, o Salih ibn Fawzan, e etc. Esses inclinaram-se de que a primeira coisa que Allah criou foi o arche. Consoante o hadith, عليه الصلاة والسلام, disse, قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف عام. Allah criou, destinou, aliás, o destino das criaturas, o que vai acontecer há 50.000 anos. Allah escreveu há 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. E nessa altura em que a caneta escrevia, o arche de Allah existia e estava sobre a água. Então, usando esse hadith, indica que a caneta, quando escrevia, o arche já existia em cima da água. E por isso dizia Ibn Qayyim al-Jawziyya, وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْكَلَمِ الَّذِي كُتِبَ الْقَضَاءُ بِهِ مِنَ الدَّيَّانِ هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ كَانَ بَعْدَهُ. Ele diz assim, والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أم كان بعده فيه كولان لأبي العلاء الهمداني والحق أن العرش كان قبله لأن عند كتابة كان ذو أركان. والناس مختلفون في الكلام الذي separação de resposta entre os kibar ulama. في الكلام الذي كتب القضاء من الديان, sobre aquela caneta em que escreveu o destino, cuja Allah mandou escrever. هل كان قبل, e Allah também escreve, هل كان قبل العرش أم, quer dizer, só para indicar isso. Allah já escreveu um livro e guardou com ele lá onde ele está, disse, a minha misericórdia, إن الله كتب كتابا وهو معه. Allah escreveu um livro e esse livro está com ele, está na presença dele lá, diante dele lá. Escreveu o que é lá nesse kitab? Inna rahmati sabaqat azabi. A minha, na verdade, a minha misericórdia, a minha clemência, o meu sentimento, a minha pena ultrapassa o meu castigo. Ya Rabbi. Então, والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الديان. Há uma diferença entre os ulamás, duas opiniões, sobre a caneta em que escreveu o destino. هل كان قبل العرش أو كان بعده. Será que esta caneta existia antes do arche ou existiu depois? فيه قولان لأبي العلاء الهمداني. Existem duas respostas, como disse Abi العلاء الهمداني, المفسر القاري, o homem do tafsir e o homem da leitura.
والحق أن العرش كان قبله. Mas a realidade mais apurada é que a caneta, é que aliás, é que o arshi estava ou existiu antes da caneta. لأن عند كتابة كانت أركان. Porque a caneta, enquanto escrevia, o arshi já existia em cima da água do oceano grandioso, aquela água em que Allah usou também para criar as criaturas. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. E fizemos a partir da água tudo ter vida. Atenção, essa escritura do destino das criaturas, de tudo que vai acontecer, não é mais antigo que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as coisas. Porque o conhecimento de Allah é um conhecimento que é celestial. É um conhecimento que sempre existiu. Significa, para além da escritura do destino, Allah subhanahu wa ta'ala tem o conhecimento sobre as coisas. Então, este conhecimento sobre as coisas é um conhecimento sem início. Pois é um ilmun azali, como diz os ulama de Aqida, é um conhecimento eterno. Allah já sabia sem iniciar de tudo que vai acontecer. Mas depois ele mandou escrever. Para além de escrever no Lawh Mahfuza, o ser humano, quando está no ventre da sua mãe, antes de ser soprado a alma, Allah manda os anjos irem retirar aquilo que ele vai ser a sua vida lá. É retirado, é escrito, e depois é soprado a alma. Para além disso, os anjos escrevem o que você faz diariamente, o Kiram al-Katibin. E houve ikhtilaf entre ulama. Escrevem tudo ou apenas boas ações e más ações? Alguns ulama disseram, escrevem tudo o que acontece. Depois Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar apagar o que não é nada e vai deixar pecados de recompensa. Como Allah Jalla wa Ala disse no Coran, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. Allah apaga o que Ele quer e mantém o que Ele quer. Quando você faz tauba, Allah apaga. Mas no dia do Qiyamah você vai ver todos os pecados que você fez e que Allah te perdoou, para você não pensar que Allah Jalla wa Ala esqueceu. Tudo bem. E quando chega no dia, na noite do Laylatul Qadr, na noite do destino, alguns traduzem mal, dizem noite do poder. Alguns querem que a noite do destino seja a noite do 15 de Shaban. Vieram um hadith da'if a dizer que a noite do 15 de Shaban é a noite do 15 de... Quer dizer, todo hadith que dizer que 15 de Shaban são hadiths do destino, é a noite do destino, são hadiths mawdu'a, hadiths fabricados, no nível mais baixo dos hadiths. Quer dizer, não aquele da'if que está lá em cima, que talvez foi mal memorizado, quer dizer, de su'ul hifd, ou muttarab, ou existe uma deturpação de informação, mistura de... Não, estamos a dizer mawdu' fabricado. 15 de Shaban, as pessoas se concentram ali a cantar nas mesquitas, coisas de vida. Não é nada disso. E dizia Ibn Rajab al-Hanbali, esse assunto de se ajuntar na mesquita 15 de Shaban, esse bid'a surgiu no Damasco. Quando alguns lá, os tabi'ina se juntavam porque alguém tinha lhes falado que é uma noite valiosa. Mas a realidade é que não é. Bem, existe um hadith também que diz que Allah desce na noite do 15 de Shaban para a terra. Aliás, para o primeiro céu, o céu da terra. Né? Esse hadith houve ikhtilaf entre ulama. Alguns ulama reprovaram. E alguns ulama repararam os caminhos majmu'in, quer dizer, Hassan bi majmu'i turuqi, um dos ulama que autenticou foi Alban. Mas mesmo assim, um dos ulama que reprovou Alamat ibn Baz, Abdulaziz ibn Baz, e são kibar ulama. Mas mesmo assim, o Albani e o Ibn Baz, todos reconhecem que noite do destino é Laylatul Qadr. A noite do destino é no Ramadã, na noite do Laylatul Qadr. A palavra Qadr aí significa destino. Não é só poder para atrapalhar a interpretação. E Allah Jalla wa Ala falou isso no Coran, sobre a noite do destino que é Laylatul Qadr. Quando ele disse, diz Allah Jalla wa Ala no Surah Ad-Dukhan, Hamim, والكتاب المبين, eu juro pelo livro sagrado, evidente, que nele existem provas e que não há dúvida, quer dizer, é um livro indubitável que Allah Jalla wa Ala revelou. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, nós revelamos esse livro numa noite abençoada. Inna kunna mundirin, nós somos admoestadores, quer dizer, o livro veio para te admoestar, você se afastar da maldade, do fogo infernal e da fúria de Allah, e te levar para a felicidade de Allah, para o Jannah, e para o bem desta vida e no Akhirah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. E nessa mesma noite é onde é dividido todos os assuntos pedagógicos. Amran min indina, é uma ordem que veio de nós. Inna kunna mursilin, nós somos os reveladores. O que significa?
Significa nesta noite do destino de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala retira do quadro preservado, aquele quadro que escreveu o destino de todas as coisas, Allah retira lá o orçamento anual, tudo que vai acontecer quer dizer, quando chega na noite de Laylatul Qadr, Allah retira o que vai acontecer até no outro Ramadã, na noite de Laylatul Qadr. Aqui no meio o que vai acontecer. Se alguém vai casar, vai noivar, vai lucrar, vai graduar, vai ter sucesso, insucesso, vai casar, vai morrer, vai ter, vai conseguir, vai perder. Subhana Malik. Então nesta noite é preciso fazer ibadat lillah, adorando Allah. E como nessa noite ninguém sabe exatamente a noite. Alguns ulamas disseram 20, outros 21, outros 22, outros 23, outros 24, outros 25, outros 26, outros 27 até juravam, outros 28, outros 29, outros 30. Então, não é por acaso que existe o i'tikaf no masjid na busca desta noite. Então, só Allah é quem sabe. Porque os hadiths indicam que cada hadith defende uma determinada área. Mas em suma, os ulamas disseram na noite mais ímpare. Na noite mais ímpar, já que Allah é ímpar e gosta de coisas ímpares, mas em suma, a certeza é fazer a ibadat todas as noites, para que uma das noites tenha acertado. Que Allah nos dê hidayah, nos dê tawfiq. E voltamos ao nosso conteúdo, onde o significa que isto tudo Allah subhanahu wa ta'ala já sabia. Então Allah subhanahu wa ta'ala, antes de escrever ali no quadro preservado o que vai acontecer há 50 mil anos antes da criação céus e terra, Allah subhanahu wa ta'ala tem um conhecimento dele, ilmun qadimun azali, um conhecimento antigo, sem início e eterno. Allah sabia tudo. Atenção, e tudo que acontece aqui na terra, Allah quis. Masha Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. E aquilo que Allah não quer não acontece. E não confunda. Existe uma coisa chamada iradatul kawniyya, a querência universal. Tudo que acontece nos céus e na terra, la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. No reinado de Deus só acontece aquilo que Allah quer. Aquilo que Allah não quer aqui não acontece aqui. Se a maldade está a acontecer, Allah quis, examinou as criaturas. Só que existe um irada chamado iradatun shari'iyya, uma querência daquilo que é o sharia, daquilo que Allah gosta. Estamos a dizer daquilo que Ele mandou fazer, Ele gosta. Ou daquilo que Ele proibiu para você não fazer, se não o fizer, Ele vai gostar, vai ficar feliz. E se você fizer, Ele vai ficar zangado. Jalla wa ala. Então, alguns confundem. Quando ouvem dizer que tudo acontece porque Allah quer, eles já não querem, ele já confunde já as coisas. Mas agora deixa-te explicar em simples tempos. Quer dizer, tudo que acontece nesse mundo, no universo, nos céus e na terra, Allah quis. Esse é o ponto. O ponto 2. Allah colocou suas criaturas sobre exame. Deu a consciência moral positiva, alguém ganhou a puberdade, vieram profetas, ordens e proibições, que Allah quer isto, Allah não quer isto, adore Ele sozinho, e se você não adorar Allah subhanahu wa ta'ala, a culpa é sua. E Allah criou a você, criou suas ações, até tudo o que você pensa de esperteza e de incapacidade está destinado lá. كل شيء بقدر حتى العاجز والكيس. Tudo está destinado mesmo à inteligência, à esperteza e à incapacidade. Allah é que te deu. Não venha aqui dizer, não, eu quero vos dar dicas, eu sou mais esperto, amigo. Se você... Allah está a te ajudar, relaxa lá. Dá-nos lá dicas de marketing, dicas de como nós também furarmos, mas Allah é que está a te ajudar, irmão. Não se esqueça disso, porque senão vai se pôr como se fosse um visionário supremo, em que os outros também estão debaixo. Allah é que deu, né? Tudo bem, há aqueles que desprezam as oportunidades, não são visionários, não têm capacidade, mas cuidado, foi Allah que deu também. A culpa também é individual quando alguém fazer o erro. Se ele chegou-lhe as informações, ele não quer... Allah criou a pessoa, criou suas ações. Então não confunda. Imam al-Bukhari fez um kitab chamado Khalq Af'al al-Ibad, a criação das ações das criaturas. O tempo, na verdade, é muito curto, mas em suma eu queria dizer, devemos dividir as coisas. A crença universal, que tudo acontece, Allah quis, e a crença do Sharia, de Allah colocar sobre as provas as suas criaturas. Se fizerem o bem, Allah fica feliz. Se fizerem o errado, Allah fica zangado. Então, é preciso também diferenciar isto. E é preciso também dar ao ser humano
a sua liberdade, que o ser humano, ele tem a capacidade de escolha. Ele sozinho, se escolher o bem, vai ao paraíso, e se escolher o mal, a culpa é sua, não é culpa de Allah Jalla wa Ala. E Allah é quem guia. Se alguém está guiando, Allah lhe guiou para estar na guia da concordância, no hidayat al-tawfiq. E se está perdido, Allah é quem desvia. Porque você pode mostrar a alguém todas as provas, quanto sejam, tanto sejam, mas mesmo assim o coração dele renegar pela sua rebeldia. Mas há quem nem viu muitas provas, nem viu muitos milagres. Bastou só alguma palavra, alguma reflexão, alguns versículos para ele logo está no caminho reto ao Islã. Que Allah nos dê hidayah, nos dê tawfiq. Em suma, não podemos confundir todas essas coisas. Devemos colocar cada coisa no seu devido enquadramento. Alima ma kana, Allah sabe o que era, wa ma yakunu e o que é, wa ma sayakunu e o que será, wa ma la yakunu e o que não vai ser, wa in kana kayfa kana yakun, e se fosse como é que seria, Allah sabe. Amruhu bayna kafi wa nun, a ordem dele está entre duas letras apenas. Kun seja, innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Na verdade, a sua ordem, basta ele dizer aconteça ou algo seja. E alguns Ahl al-Bid'ah, os Jabriya, eles confundiram muito sobre as questões de destino. Eles dizem, esses Ahl al-Bid'ah al-Jabriya, que tudo o que fazem, Deus está a gostar. Porque eles não têm culpa, foi Allah que destinou o bem e o mal. Então eles aí pegam as proibições e praticam as proibições e dizem eles não tinham como não fazer as proibições porque Allah destinou. Aí acabam ganhando o pecado. Olha, quando se quiseres se defender com o destino, fala sobre as aflições. Você estava a viajar, de repente o carro quebrou-se a roda, diz que estava destinado. Aí sim, não estás a mentir. Mas não é você ir roubar, depois de ouvir-te proibir, alô, não faça isso, você dizer, não tinha como estava destinado. Você caiu no madhab dos Jabriya. Estás a dizer que o ser humano não tem escolha, estás a dizer que o ser humano não tem capacidade, estás a dizer que o ser humano é telecomandado como se fosse um jogo de videogame. Isso não. Então você caiu no madhab dos Jabriya. Madhab Ahl al-Bid'ah al-Jabriya. Quando você é dito, Senhor, por que engravidou no haram? Você pensa, reflete, em vez de dizer astaghfirullah, você pensa, 2, 3 minutos, você diz, estava destinado. Amigo, o que quer dizer com isso? Estavas a dizer que você tentou evitar, mas não teve como, porque a força do destino te pegou, te forçou para lá. Não existe força do destino. Existe o destino geral, né, que acabamos de dizer, na sua generalidade. Allah, temos que acreditar o destino do bem e do mal. Claramente que você não estás a mentir e dizer Allah destinou para eu engravidar. Mas só que estás a enquadrar uma resposta numa pergunta, uma resposta certa numa pergunta, numa pergunta diferente. É a mesma coisa alguém vir te perguntar qual é a melhor cidade do seu país. E você mencionar uma cidade, talvez em que não é, de um outro país que é melhor, num outro país. Aí você estará a responder de uma outra, quer dizer, uma resposta correta numa pergunta diferente. Claro, estás errado. Então, alguém não pode dizer, alguém deve dizer astaghfirullah. Agora, se estava a viajar, tinha dinheiro no bolso, chegou lá, o dinheiro não viu mais, Allah destinou o dinheiro desaparecer. Então, nas aflições, vamos especificar as respostas para o destino. Claro, na generalidade, aceitamos que tudo foi destinado. Mas o destino do bem e do mal é na generalidade. Mas nós não podemos pegar as proibições e abandonarmos as proibições ou abandonarmos as ordens, fazermos aquilo que os Ahl al-Bid'ah al-Mu'tazila fazem. Aliás, os Jabriya, ta'atil al-amr wa al-nahy. Eles abandonam ordens e proibições e dizem Allah é que está lá, tudo lá. E se fazem shirk, você proíbe e diz, se Allah quisesse, nós não íamos fazer. É a mesma coisa, você encontra alguém que está submetido ao shirk, à petição dos jinni, ele cria pacto dos jinni, e depois as coisas lhe correm bem, e ele diz, meu irmão, eu sei que Allah proibiu o shirk, mas pronto, se isso aconteceu assim, porque Allah quis, né? E também nada acontece sempre daquilo que Allah quer. Olha, estás a falar uma resposta correta numa questão errada. Shirk é proibido na sua generalidade. Então é preciso ter cuidado. Nós acreditamos que Allah destinou sobre todas as coisas, acreditamos no destino do bem e do mal, mas este é um tema muito delicado, por isso diziam dos ulama, al-qadru sirru min asrarillah. O destino é um dos segredos dentre os segredos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas alguém pode perguntar, mas por que Allah destinou nossos lugares do paraíso antes da gente chegar à vida?
ou no inferno antes da gente chegar à vida? A resposta é esta. Passa a escrever. Primeiro, porque Allah subhanahu wa ta'ala não espera a gente fazer para ele saber o que a gente vai fazer. Ponto 1. Ele já sabe as coisas de forma antecedente, antes do acontecimento no lugar e no espaço. No tempo e no espaço. Segundo, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele não faz as coisas com justiça. Aquilo que é pela sua bondade, pela sua graça, guia para o Jannah. Aquilo que é pela justiça, por causa da pessoa fazer o pecado e o castigo, ele leva para o Jannah. Terceiro, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é justo, nunca é injusto nas suas ações. Tudo bem, você pode ouvir que Allah faz o que quiser, mas ele não faz de qualquer maneira, só porque ele tem poder ou porque é dono das coisas. Não, ele faz tudo o que ele quiser, mas com uma coisa, com prudência e com justa causa, com hikmah. Por isso, Sheikh al-Islam refutava os Ahl al-Bid'ah no seu kitab Bayan al-Talbis al-Jahmiyya, dizia os Mu'tazila não aceitam que Allah subhanahu wa ta'ala tem o quê? Tem prudência e justa causa nas suas ações. Eles acham, não, ele faz o que quiser, de qualquer maneira. Allah não faz o que quiser de qualquer maneira. Allah não vai levar um kafiri e ele pôr no paraíso. Não vai fazer isso. Ele é kafir, morou kafir, a pessoa não aceitou o Islã, estará no Jahannam khalidan fiha abad al-abad. Apesar que Allah faz o que quiser, mas ele não faz o que quiser de qualquer maneira. Ele faz o que quiser com prudência e com justa razão. Este tema, na verdade, é um tema muito alongado. É um tema muito diversificado. E poderemos continuar com o tempo, inshallah, nas próximas aulas, que Allah nos dê hidayah, nos dê tawfiq, né? Então, é só para ultimar. Então, os Jabriya são aqueles que dizem tudo o que eles fazem está certo, porque Allah é que destinou as coisas. E se você, por exemplo, diz, não, foi Allah que destinou, então ele acaba retirando o ser humano a capacidade de escolha, acaba retirando o ser humano de afastar-se do mal e praticar o bem. Estão aí os Jabriya. Tem muitos Jabriyas por aí. Porque quem engravidou estava destinado. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. E existem os outros chamados os Majusiya. Quer dizer, os Majusiya, os Qadariya Majusi, são aqueles em que eles não aceitam que Allah subhanahu wa ta'ala criou a maldade. Os Qadariya Majus. Os Majus é uma seita, é uma religião onde eles adoram fogo. Em português são chamados Zoroastras. Então, os Zoroastras, eles adoram fogo e não aceitam que Deus criou o mal. Eles só pensam que Allah criou o bem. Então, o Corão refuta eles. Allah criou o mal e o bem para examinar. Allah criou o mal e o bem para examinar as criaturas. Allah criou o bem e o mal para examinar as criaturas. Allah diz no Corão: "Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq." Diga ao Muhammad: eu procuro o refúgio do Senhor da alvorada para me afastar da maldade que Ele criou. Allah criou a maldade. Quem criou o Shaitan? Quem criou o porco? Foi Allah subhanahu wa ta'ala. Criou para quê? Para examinar as criaturas. Para as criaturas se afastarem do errado e seguirem a obedecer a Allah Jalla wa Ala. Então, esses Majus, eles só não aceitam que Allah destinou a maldade. Eles só dizem que Allah destinou a bondade. Por quê? Porque eles acham que se Allah destinar a maldade, então é uma contradição. E são esses que dizem, mas como é que Allah subhanahu wa ta'ala vai ordenar uma pessoa a praticar o bem enquanto ele destinou há muito tempo o que ele vai fazer de errado? Sim. E isto que Allah está a falar, do destino antecedente, é para dizer de que eu conheço o que vocês vão fazer no futuro antes de vocês praticarem no espaço e no tempo. E eu é que sou o dono desse mundo e faço tudo claramente com prudência e com justiça. É preciso, aquele que está guiado por bem de Allah Jalla wa Ala, pela graça de Allah, e aquele que está desviado pela prudência, Allah sabe a sua razão justa. E há uma coisa muito interessante, digo para você, la yus'alu amma yaf'alu. Allah não é perguntado o que ele faz. Wahum yus'alun, mas as criaturas são perguntadas. Então, isso cabe a Allah subhanahu wa ta'ala, e sabendo que Allah Jalla wa Ala, ele está longe da injustiça e longe da malícia. E Allah Jalla wa Ala diz no hadith al-Qudusi al-Jalil: Inni haramtu al-zulma ala nafsi. Eu me proibi praticar a injustiça. Waja'altu bainakum muharrama. E fiz com que a justiça entre vocês fosse proibido. É algo proibido. Fala tadhalamu. Então não se injusticem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.